Bem-vindo ao podcast Empreendedor Liberal. Tema de hoje: tendências de negócios para 2021. Quem tiver ligado nas tendências para 2021 fará os melhores negócios. Meu nome é Robson Kerler. Quem chega na frente bebe água limpa. Martim Júnior. Falei quem chega primeiro bebe água limpa, que eu acabei me lembrando de uma história. Eram duas aldeias que estavam em busca de água. Então, elas resolveram fazer uma expedição para buscar água potável, água limpa. Então, a primeira aldeia buscou lá técnicas em que seria armazenado, fizeram todo um planejamento, qual balsa usaria, tal. E a segunda aldeia foi direto buscar água. Quando essa segunda aldeia, que estava muito mais bem preparada, chegou na fonte, só encontraram lama. Por quê? Quem chegou na frente pegou água limpa. Isso mostra o seguinte: é importante ter planejamento, se organizar? Lógico que é. Mas nada na vida é mais importante do que ter iniciativa. Ter iniciativa, entrar em campo e agir. Quem está esperto, quem está ligado no que está acontecendo, quem está sempre antenado a tudo que está acontecendo e procurando agir, vai ter os melhores resultados. Quem se planeja, se organiza, vai ter resultado óbvio. E quem foi atrás e teve iniciativa tem que se organizar também. Mas o principal que tem que ter é iniciativa. E para esse ano de 2021, obviamente que tem as tendências. Tendência é o quê? É para onde está se caminhando, para onde as coisas estão encaminhando. Isso tudo vai de acordo com o comportamento das pessoas e com o comportamento de um modo geral, não só local, mas de um modo geral. Não é isso? Isso mesmo. Então, eu até fiz uma colinha para não esquecer de nenhum ponto. Mas o que é, o que está sendo a tendência para 2021? Primeiro, pequenos negócios cada vez mais em alta. Cada vez mais os pequenos negócios vão estar florescendo e cada vez mais ganhando destaque. Procura direta pelo profissional. As pessoas elas vão procurar diretamente os profissionais. Não necessariamente vão procurar grandes empresas, mas vão procurar cada vez mais profissionais de forma direta para resolver os seus problemas. Empresas contratando serviços de outros profissionais de forma direta. E trabalho remoto, home office, cada vez mais ativo, né? Cada vez mais comum, digamos assim. Tanto para quem empreende, quanto para quem trabalha para grandes empresas que também estão usando o trabalho remoto. Mas agora eu vou explicar o porquê de cada ponto desse. Porque pequenos negócios locais cada vez mais em alta e a procura direta pelo profissional. O que acontece? Imagina a seguinte situação: você tem uma empresa gigante, uma empresa que oferece serviço, ela é muito grande, ela é muito bem estruturada. E aí você vai nessa empresa grande e do lado tem uma empresa pequenininha que oferece o mesmo serviço. Quando você chega lá, provavelmente, você vai querer ir na empresa grande, porque ela é imponente, lhe parece gerar mais credibilidade. Então você vai na empresa grande. Agora, quando está dentro da internet, você vai num site. E tanto faz se a empresa é gigante ou pequena, ambas vão ter um site do mesmo tamanho na internet. Então, o que vai fazer realmente com que... E a pessoa que já conhece a empresa grande, talvez ela até vá no site da empresa grande. Mas a pessoa, num primeiro momento, diferente daquela que foi lá visualmente viu as duas empresas, essa que está conhecendo pela primeira vez através da internet, para ela tem o mesmo tamanho o teu site quanto o outro site. O que vai fazer ela escolher é a autoridade que você vai passar através do seu conhecimento de um site bem feito e a credibilidade através de depoimentos. Porque o que a pessoa vai ver na internet?
ela vai ver avaliações, ela vai ver depoimentos, vai ver provas. E pode ser que você tenha avaliações e depoimentos e provas mais relevantes até do que o da empresa grande do lado. Então, isso faz com que gere uma democracia, digamos assim, na internet. Então, você tem condição, sim, de competir com qualquer empresa, desde que você tenha um bom serviço, desde que você tenha um bom produto e desde que você seja bem avaliado, tenha e passe credibilidade. Da mesma forma, as empresas grandes vão também te contratar se você passar credibilidade para elas, porque obviamente empresas usam serviço de outras empresas. E até por isso também entro num outro ponto, que é muito importante cada vez mais as pessoas se profissionalizarem e não apenas ter negócios, mas montar empresa. E para ter empresa, inclusive falamos disso num outro podcast, não é nada hoje em dia tão, né, surreal, fora da curva. Uma pessoa pode conseguir montar uma empresa até sozinho, né? O formato Eireli, que eu falei da outra vez, ou então no unipessoal, ou mesmo, dependendo, um MEI. E você vai ter um CNPJ, você vai ter credibilidade, você vai poder fazer serviço com outras empresas. Devido a todas essas facilitações, a toda essa democracia, cada vez mais os pequenos negócios estão conseguindo ganhar destaque. Estão conseguindo ganhar destaque para prestar o serviço para o cliente final ou para outras empresas. E o trabalho remoto e o trabalho home office, por questões óbvias. As empresas grandes, elas perceberam que deixar seus funcionários em casa e trabalhar de forma remota muitas vezes é vantajoso, já que ela tem uma série de custos que ela deixa de ter e às vezes a qualidade do trabalho é praticamente a mesma ou até melhor. E quanto a você como profissional ou empreendedor trabalhando home office, o que acontece? Se a sua empresa ela é no endereço no maior centro comercial do mundo, ou se a sua empresa é em casa, para quem entra na internet isso não faz diferença. Vai ver um site da mesma forma. Então, dependendo dos seus serviços, dos seus produtos, você pode montar a sua empresa dentro da sua casa, em home office, ou se no caso é um escritório, você também pode ter o seu home office. E para quem chega através da internet, o que a pessoa vai ver é um site. Aonde é a parte física que está por trás, a pessoa não tem como saber. O que ela vai ter é a credibilidade que o site está passando. É a autoridade que você passa através do seu conhecimento. É a confiabilidade que também está dentro da credibilidade que você passa através dos depoimentos. Então, por tudo isso, o trabalho home office, pelas necessidades sanitárias, né, de saúde que ocorreu nesse ano que passou e nesse que ainda estamos, isso acelerou, obviamente, mas também por uma série de outras facilitações. Então, por tudo isso, que o trabalho home office está cada vez mais sendo comum. E para quem vai empreender? Muitas vezes vende produtos que entrega pela internet, usando plataformas, inclusive como o Mercado Livre, o OLX, ou diretamente pelo seu site, loja virtual. A pessoa pode ter a sede do estoque dos seus produtos na sua casa. Então ela só precisa ter um serviço de entrega, que pode ser um Sedex, ou então pode ser empresas como tem várias por aí, tipo a Log, tipo a Rappi, dependendo do produto. Então o que acontece? Ou até o Uber mesmo, né, já tem as entregas também. Então o que acontece? Você pode ter a sua sede, fazer todo o seu trabalho da sua casa e a sua janela para chegar até os clientes é a internet. A sua logística pode ser toda feita através de softwares, aplicativos que também estão integrados na internet. Por tudo isso, cada vez mais a tendência é a pessoa trabalhar de casa pela internet. É muito comum também, atualmente, a gente tem vistos, a pessoa ela tem uma determinada função na empresa, né? Ela faz um acordo lá com o patrão, ela passa a prestar aquele serviço não como empregado, mas como um prestador de serviço, né? Ele se torna um MEI ou uma microempresa e continua, fica bom para ambos os lados, né? A empresa não vai ter aquele problema todo com contratação de funcionários, essas coisas todas,
e toda essa atividade vai ser responsabilidade daquele funcionário que se transformou em empresa, né? Isso é um ponto muito bom que você tocou. E isso também acontece muito e é vantagem para ambos os lados. Por que, que é vantagem para ambos os lados? Eu vou botar números aqui somente hipotéticos, logicamente, não é exatamente esse, mas só para ilustrar. Imagina que a empresa ela tem você como funcionário e gasta 3.000. Ela gasta, é quase que isso, né? 1.500 no teu salário, mais 1.500 com vários outros encargos. Ela gasta 3.000 com você e ela vai usar os teus serviços e vai ter todo aquele problema de contratação, de demissão, tudo aquilo. Você tem dentro do seu bolso 1.500 e a empresa tem de gasto 3.000. Aí você vai e muda a relação. Você passa a você prestar serviço para a empresa. A empresa ela deixa de gastar 3.000 porque ela não tem 1.500 a mais de encargo e ela vira para você e fala: em vez de 1.500, eu vou te dar 2.000, por exemplo. Você vai ganhar mais dinheiro, a empresa vai gastar menos e você ainda tem uma outra vantagem. Você vai poder prestar serviço para essa empresa e para uma outra e vai ganhar muito mais e vai otimizar. Então, todo mundo ganha com essas novas relações de trabalho, com essa nova forma de empreender. Quando você passa a você prestar o seu serviço e a vender para as empresas. As empresas elas vão contratar o que precisa de você. Vamos supor que a empresa ela gastava também esses 3.000 e ela de um dia de 8 horas, ela usasse 5 horas do seu serviço. As outras 3 horas, vamos colocar dessa forma, vocês ficavam meio que embrumando. Você embrumando porque não tinha o que fazer realmente, já tinha executado, e a empresa, de qualquer maneira, ela está pagando pelo aquele tempo. Mudando essa relação de trabalho da forma que eu falei, a empresa ela só vai pagar exatamente o serviço que você prestou. E aquelas 3 horas que você ficou sem ter o que fazer, mas também não tinha como prestar serviço em outro lugar, são 3 horas que você agora pode prestar serviço para uma outra empresa e ganhar mais ainda. Então, no final das contas, é bom para todo mundo. Com todas essas mudanças, essas tendências, quais as principais habilidades que deverão serem desenvolvidas por esses profissionais? Então, as principais habilidades, eu selecionei 4 aqui. Tecnologias da internet, desenvolver essas habilidades, eu já vou explicar cada uma. Senso crítico e analítico, ser mais autodidata e ser resiliente. Por quê? Tecnologias da internet. Se cada vez mais a pessoa vai trabalhar home office, ou mesmo se ela tiver um local físico, ela vai trabalhar para si e ela vai precisar cada vez mais estar presente na internet, seja para fazer gestão através de aplicativos, seja para fazer divulgação através das redes da internet, de um modo geral, anúncios e por aí vai. Então a pessoa tem que cada vez mais estar antenada às tecnologias ligadas à internet. Ela tem que estar cada vez mais presente nas redes, tem que estar cada vez mais por dentro de aplicativos que vão facilitar o dia a dia e o trabalho. Então, cada vez mais tecnologias da internet é fundamental que a pessoa esteja mais presente para isso. Lógico, muitos profissionais a pessoa vai contratar, mas quanto mais ela tiver antenada, menos ela precisa contratar e gastar, obviamente. Então, tecnologias da internet é algo fundamental para essa nova era. Outro ponto que eu coloquei aqui é senso crítico e analítico. Por que senso crítico e analítico? Se você vai estar criando postagens, se você vai, talvez, pode ser que sim ou que não, criar vídeos, não é obrigatório. Se você vai criar anúncios, se você vai expor a sua imagem de alguma forma para atrair pessoas e para causar uma boa imagem pessoal sua, da sua empresa, o seu pessoal brand, né? Sua marca. Se você vai cada vez mais fazer isso, obviamente que você tem que ter um senso crítico para ter uma visão de que você está fazendo algo bem feito. E se você pensa na ideia de empreender, obviamente que o senso crítico também entra nisso. Para qualquer coisa que você vá fazer no seu negócio. Quando eu falo de empreender, eu não falo somente de construir uma empresa, eu falo de você vender o seu serviço mesmo como profissional liberal,
como autônomo, como MEI, como técnico, você está trabalhando por conta própria, está vendendo o seu serviço ou seu produto. Isso é uma forma de empreender. Você é um empreendedor a partir de agora. Você não tem uma empresa que traz clientes para você. Você busca os seus clientes. Esse talvez os dois principais pontos que diferenciam um cara que apenas uma pessoa que apenas atua, que trabalha, para uma pessoa, um homem, uma mulher que empreende, a grande diferença é o seguinte, é que você passa a se preocupar com duas coisas fundamentais que antes você não se preocupava: gestão do seu negócio e atração de cliente. Então, se você vai se preocupar com a sua imagem, já que você é a imagem do seu negócio, então você tem que ter um senso crítico e senso analítico. Você tem que começar a analisar mais, porque se você fez postagens, anúncios, coisas do tipo, que não estão tendo um desenvolvimento que você queria, você tem que começar a tentar desenvolver a habilidade de análise, que você vai ter que ficar analisando o que eu estou fazendo, o que eu tenho que melhorar. Um empreendedor é um analista o tempo inteiro. Ele tem que estar sempre vendo qual o ponto que ele tem que desenvolver, qual o ponto que ele tem que melhorar, onde ele tem que buscar estar se desenvolvendo. Então, senso crítico e senso analítico, eu acredito que seja uma das principais virtudes e habilidades que o empreendedor tem que desenvolver. Ser autodidata também está dentro disso tudo, porque você tem que procurar buscar a informação. Hoje em dia tem praticamente informação para quase tudo que você imagine dentro da internet, né? Se pesquisar no Google, no YouTube, você encontra praticamente tutorial para tudo. Então, você não precisa buscar profissionais para todas as áreas. Você pode começar a solucionar pequenos problemas ou até grandes, se você conseguir se desenvolver para isso, através dessa habilidade de ser autodidata, procurar buscar informação, procurar estudar mais, procurar se desenvolver e não apenas ficar refém de terceiros, procurar se desenvolver. Ainda que você contrate alguém, mas que você entenda pelo menos o contexto geral daquilo. E resiliente, porque você tem que se adaptar. Tem que ter paciência também, que se você está iniciando um negócio, é aos poucos. Você não vai começar hoje a buscar os seus clientes como profissional liberal, como técnico, como MEI, ou como um pequeno empreendedor. Você vai começar a buscar os seus clientes do zero. Então você não vai começar hoje, amanhã você vai ter uma chuva de cliente. Uma hora você vai ter uma chuva de cliente. Mas você tem que ter a paciência de saber que é um trabalho contínuo. É diferente de você entrar numa empresa, que a empresa já tem os clientes, mas os clientes são da empresa, não são seus. Você apenas vai lá e presta serviço. Então é muito mais fácil. Você não precisa se preocupar com gestão e não em procurar cliente. Agora não, agora você precisa. Você não quer trabalhar por conta própria? Então você precisa. Então você tem que ter a paciência, essa resiliência também no sentido de saber que as coisas acontecem no seu tempo. A questão de adaptação que eu falei é porque, obviamente, o mundo está cada vez mais rápido. Tudo muda. O que era uma verdade ontem, amanhã talvez não seja. Mas por quê? Porque as coisas mudam. Então você tem que estar se adaptando. E controle, você tem que ter um autocontrole maior. Você tem que entender que se você vai trabalhar por conta própria, você não é mais um funcionário. Você é o cara, a mulher, a pessoa de um modo geral que está no poder da situação, que está no controle de tudo. Então, se você está no controle de tudo, você tem que ter autocontrole acima de tudo, né? Então, essas são as principais habilidades que você tem que estar atento. Da mesma forma como falamos no podcast anterior, sobre o que a pessoa ela não sabe que tem aquela necessidade. Isso acontece na vida profissional também, né? Por exemplo, eu tive uma amiga de trabalho, inclusive tinha uma função de gestão, mas não era o que ela queria. Ela gosta de serviços sociais, de ajudar, de tudo, mas tem aquele medo, né? Aquele medo de você tá enxergando a oportunidade, mas tem medo de deixar aquele certo pelo duvidoso. É o que passa pela cabeça da pessoa, que deixa de ser empregado e passa a ser um microempreendedor ou patrão, que seja. Então a pessoa tem que vencer esse medo. E às vezes
ao vencer esse medo, a pessoa está tendo a oportunidade de trabalhar com aquilo que ela gosta, né? Que é muito importante, você tem que trabalhar com o que você gosta. Então, essas novas tendências que estão surgindo, tem sempre espaço para uma atividade, alguma coisa dentro daquilo que você gosta, que você ama e queira desenvolver. Não sei se está fugindo o tópico, Não, tá não. mas como a pessoa pode fazer para vencer esse medo? Fazer o medo dela ter medo do medo dela. O que você aconselha para a pessoa correr na frente para alcançar essa água limpa? Entendi. Antes de responder isso aí para você, eu vou falar brevemente o seguinte. Quando eu comecei a me desenvolver como Master Coach de empreendedorismo, é porque eu tinha um desejo, que é um desejo meu lá de trás. Desde quando eu era muito novo, desde sempre, desde meus 12, 13 anos, sempre foi um desejo meu. Eu sempre tive o sonho de lá na frente, e esse lá na frente é agora, trabalhar fazendo aquilo que eu amo. Eu sempre tive o sonho de que quando eu pudesse ir para o trabalho, que não fosse algo que fosse o maior martírio da minha vida, a maior tristeza. Que eu pudesse acordar e dormir e o trabalho fosse tão bom quanto jogar bola, quanto se divertir, fosse uma coisa que eu amasse fazer, que tivesse um propósito de vida. Então, quando eu iniciei no meu trabalho de ajudar pessoas a trabalhar por conta própria, é que eu queria que todo mundo tivesse o prazer, o sonho, o desejo realizado de poder fazer aquilo que ama, poder fazer aquilo que gosta e acordar feliz e satisfeito, trabalhando com aquilo que ama, fazendo aquilo que realmente dá um sentido para a vida dela. Poder viver uma vida que ela possa realmente ser feliz. E dentro do que você falou, talvez muitas pessoas percam a oportunidade de ter uma vida plena, ser feliz, fazer aquilo que ama por medo. O que eu tenho a dizer sobre isso é o seguinte: use o medo ao seu favor. O medo, eu diria que é o maior mecanismo que Deus, eu acredito nisso, nos deu para vencer e fazer bem feito. Por que eu falo isso? Quando você tem medo, significa que você teme e que você não conhece algo. E quando você não conhece algo, você quer fazer o quê? Você quer aprender tudo para fazer o mais bem feito possível. Então o medo, ele te molda, se você usar ele a seu favor, a fazer a coisa mais bem feita possível. Porque você vai querer aprender, você vai querer se desenvolver, você vai querer estudar. E o medo, ele serve também para te deixar atento. Atento em estar sempre melhorando. Então, se você pegar o medo e você pensar o seguinte: o que me motiva? Porque o medo, ele está aqui como uma barreira para fazer você se desenvolver. Só que atrás do medo tem uma coisa chamada realização, sonho. É onde eu quero chegar. É a minha realização. É o local onde eu quero chegar. E a única maneira de chegar lá é se você ultrapassar essa barreira. Fazer o seu medo ter medo de você. Exatamente. Só que o que acontece? Eu vou ultrapassar a barreira. Aí quando eu vou ultrapassar a barreira, no primeiro momento eu não consigo. Aí eu fico olhando, fico analisando. O que eu posso fazer? Aí tu começa a pensar, cara, o que eu faço? Como é que eu me desenvolvo? Como é que eu consigo vencer isso? Quando você faz isso, você começa a botar o cérebro para pensar. E você já está se desenvolvendo. Você está criando um monte de solução. Você está ficando cada vez mais inteligente, inclusive. Você está ficando cada vez mais sagaz em relação àquilo. Por quê? Você poderia chegar e a barreira é intransponível, já era. Fiquei com medo, vou sair daqui, vou embora. Mas não. Você vai ver como vai ultrapassar aquilo. Então você vai se desenvolver pessoalmente.
Quando você descobriu uma brecha, o que você faz? Você começa a escalar, você começa a ficar mais forte, você começa a ficar mais desenvolvido em todas as áreas em relação àquilo. Quando você ultrapassar aquela barreira, você chega onde você queria chegar. Só que agora tem um detalhe: você vai atingir o seu objetivo, chegou onde queria chegar, só que agora você é muito mais forte do que antes. E agora, qual é a ideia? É buscar um próximo objetivo. E você vai vencer novas barreiras. Só que agora, quando vier a próxima barreira, tem um detalhe. Você agora já conhece o caminho das pedras do desenvolvimento. E aí você vai cada vez mais se desenvolver. E isso a gente vê nos negócios. Você vai cada vez mais se desenvolver. Você passa a ser uma pessoa que não olha o problema e volta. Mas não. Uma pessoa que está sempre buscando soluções. Você é o cara que quebra barreiras. Então você passa a não ser um cara que fica à mercê dos problemas. Você passa a ser um resolvedor de problemas. E a partir daí, quais as principais oportunidades você tem que agarrar? Então, uma das principais oportunidades vão ser na área da saúde, por exemplo. E por que isso? Obviamente que as pessoas estão cada vez mais preocupadas na questão de saúde. E isso, quando a gente fala de saúde, a gente não fala somente de saúde física, mas saúde mental também. Então, pensando nisso de saúde física e mental, tudo que está ligado, por exemplo, à alimentação saudável, profissionais de academias, coaches, personais, terapeutas de um modo geral, psicólogos, todas as pessoas ligadas à área da saúde, de alguma forma, seja na alimentação, nos cuidados físicos, mentais, todos, sem sombra de dúvidas, é um mercado que cresce muito. E aí a gente também fala sobre alimentação vegana, vegetarianos e por aí vai. Além disso, a alimentação de um modo geral também, ela está cada vez, na parte do delivery, cada vez mais crescendo. Se as pessoas estão ficando mais em casa, elas estão cada vez mais pedindo alimentos para comer em casa. Então, por exemplo, se você trabalha home office, tudo bem, muitos vão fazer o seu alimento, mas muitos também vão pedir, inclusive na hora do almoço. Lanches à noite, janta, então o delivery cresce cada vez mais. E um ponto interessante para quem quer trabalhar com delivery é que você não precisa nem ter uma loja. Você não precisa ter uma loja num ponto comercial. Tem pessoas que focam hoje em dia somente em trabalhar com delivery, montar o seu negócio da sua casa e faz a divulgação na internet e entrega. Afinal de contas, tem várias plataformas para entregar no delivery. Então, a alimentação, de um modo geral, no delivery é algo que cresce muito. Outra coisa aqui, informática e internet. É uma grande tendência e oportunidade. Por quê? Se as pessoas elas estão cada vez mais utilizando a internet para trabalhar, elas vão precisar cada vez mais de profissionais que deem suporte. Se você trabalha no marketing digital, muitas vezes você vai fazer tudo. Beleza, aprendeu. Mas muitas vezes você vai contratar outros profissionais. Fotógrafos para tirar fotos e até enviar pela internet também para você, para o seu trabalho. Você vai precisar de pessoas que mexam com mídias sociais, pessoas que criem conteúdos, pessoas que façam edições, técnicos propriamente de computador, já que você vai trabalhar em casa, vai usar muito computador. Então, tudo que está ligado à área de informática e tecnologias ligadas à internet é uma grande oportunidade que também está cada vez mais evidente. Ok? Clube de assinaturas também são oportunidades que estão cada vez mais. Clube de assinatura de livros, bebidas, alimentos, cuidados pessoais, por aí vai, né? Você fazer sites de assinatura também. Você fala de uma área e a pessoa vai e entra no seu site de assinatura para estar se alimentando sobre aqueles temas ou para você estar enviando produtos. Então, o que mais aqui? Clube de assinaturas de pet, bebida e cuidados pessoais, como eu já falei. Negócios imobiliários também está crescendo, voltando, né? E locação de carro também. É uma revolução, né, das novas gerações. O que acontece? Quando eu era mais jovem, né, quando eu era mais novo,
Eu lembro que eu tava desesperado para tirar minha carteira, que eu queria ter meu carro, eu queria tirar minha carteira, queria dirigir. No mundo de hoje em dia não é mais assim. As pessoas elas estão muito, não estão dando, os jovens não ligam mais tanto para carro, nem estão querendo dirigir. Até porque com lei seca, a pessoa vai sair para beber, as pessoas estão cada vez mais deixando de se preocupar em comprar carro, que não deixa de ser um gasto, né? E estão cada vez mais querendo locar carros em alguns casos e em outros usar aplicativos de mobilidade. Devido aos problemas sanitários que tiveram, muitas pessoas hoje em dia estão até preferindo locar, para não ter que ficar usando ali um carro que é de um aplicativo que muitas pessoas já usaram no dia, alguns estão querendo inclusive locar, ou então para usos específicos. Então, locação de carro também é algo que tá ficando mais em moda, né, digamos assim, devido a essas tendências de consumo, né? Isso tudo tá ligado a tendências de consumo, hábitos e comportamentos. Por isso que a gente tem que estar sempre antenado. Porque os hábitos mudam, os hábitos de consumo, a maneira de se relacionar com as pessoas e se relacionar com o mundo propriamente dito. Como tudo isso muda, a gente tem que se adaptar e novos negócios surgem. Outros deixam de existir e outros surgem devido às necessidades, caso de tecnologias da informática, e hábitos de consumo é um exemplo na locação de carros. E o que que esses novos empreendedores devem fazer para adentrar nesses negócios? O que os novos empreendedores devem fazer? Primeiro, o que eles devem fazer é descobrir qual nicho ele vai atuar. Para descobrir o nicho, em alguns casos é mais fácil. Se você é um profissional liberal, é sinal que você já é formado em alguma área. Então, você vai trabalhar, obviamente, dentro do que você é. Você é advogado, você é engenheiro, você é arquiteto. Só que, obviamente, que você vai dentro daquela área escolher o nicho. Eu sou advogado, mas eu sou especialista em quê? Eu sou arquiteto, mas arquiteto que desenha o quê exatamente? Eu sou engenheiro, de qual área propriamente dito? Dentro disso, você vai começar a escolher o nicho específico. E muitas vezes o subnicho dentro daquilo. Então, a primeira coisa que você vai fazer para quando pensar em trabalhar por conta própria é definir qual é o nicho exato que você vai atuar. Porque baseado no nicho que você vai atuar, eu dei o exemplo aqui de profissionais liberais. É a mesma ideia para técnicos, para quem é um profissional meio de alguma área específica, ou para quem vai empreender em algum outro tipo de serviço ou vendendo algum produto. Seja no que for, você vai escolher seu nicho. Porque dentro do nicho e muitas vezes do subnicho que você vai escolher, você sabe quem é o cliente que vai usufruir, precisar daquele produto ou serviço. E dentro disso, você vai escolher, dentro desses clientes que vão precisar desse seu produto ou serviço, você vai começar a vislumbrar quem é o seu cliente ideal ali. Diferente de todos os clientes, tem um cliente ideal, que é aquele que você sabe que é o ideal para o seu produto. Ideal no sentido de pagamento, ideal no sentido de realmente se beneficiar 100% do seu produto. Então é aquele seu cliente ideal. Baseado nisso, você já definiu o seu nicho, você já definiu o seu cliente ideal. Você vai começar a definir qual é o seu modelo de negócio. Seu modelo de negócio, o que que é? Como que eu ganho dinheiro com isso? Isso é o seu modelo de negócio. Eu trabalho no nicho tal para pessoas tal, mas o que que eu ofereço para eles? Eu ofereço um serviço que é vendido de que forma? Como que eu vou ganhar dinheiro com isso? Qual é o meu modelo de negócio? Vou dar um exemplo para quem é infoprodutor. Pessoas que são infoprodutores, às vezes o modelo de negócio delas é criar um infoproduto, um curso e vender. Tem outras pessoas que o modelo de negócio, às vezes, é um serviço de assinatura, onde a pessoa está sempre colocando aulas ali e, a partir daquelas aulas, a pessoa ela paga uma assinatura mensal e fica sempre vendo as novas aulas. Então, às vezes, o público é o mesmo, o nicho é o mesmo. Vou dar um exemplo no meu caso, meu público, pessoas que querem trabalhar por conta própria, empreendedorismo, esse é meu nicho. E meu modelo de negócios? Tem um produto que é apenas um produto, um curso online que eu tenho,
onde ensino como fazer isso, mas eu também estou desenvolvendo um serviço de assinatura, onde eu vou estar colocando aulas semanais e a pessoa contrata aquilo ali. Então eu, por exemplo, tenho esses dois modelos, né? Um que já existe, o outro que está em desenvolvimento, mas vão ser os dois. Então o nicho é o mesmo, mas eu poderia ter um ou outro. Então o modelo de negócio é: como que eu vou vender meu produto ou serviço? Como que eu vou ganhar dinheiro com isso? Então a pessoa definiu a área, definiu o nicho, já sabe quem é o cliente, definiu o modelo de negócio, agora a pessoa precisa construir a sua estrutura. Quando fala de construir a estrutura, é de construir sites, de se posicionar nas redes sociais, fanpage, fanpage no LinkedIn também, Instagram Business, WhatsApp Business, ou seja, a pessoa construir uma estrutura e depois construir um sistema de distribuição de conteúdo que gere autoridade e atraia as pessoas certas e criar um sistema de anúncios para conseguir chegar ao seu cliente ideal e mostrar seu serviço e depois fechar. Então, essa parte agora seria isso. Primeira parte, definir nicho. Segunda parte, escolher o cliente ideal. Terceira parte, definir o modelo de negócio. Quarta parte, ou quarto passo, montar a sua estrutura. E por último, divulgar para os clientes certos. Correto? Depois que você montou a estrutura, você tem que divulgar de fato, que é a estrutura maior de geração de leads através de anúncios. Então é isso. Esses seriam os passos efetivos para você construir o seu negócio dentro da internet. Ou melhor, você utilizar a internet para divulgar o negócio que você tem. Esses são os 5 passos. Então é isso, chegamos ao final de mais um podcast. Quero agradecer aí a presença de todos e lembrando que nosso podcast vai ao ar todas as terças-feiras às 18 horas no YouTube e em todas as plataformas de áudios. Obrigado. Obrigado, até a próxima.